imagem de mais uma vítima na tela para vocês. Foram mais de 20 tiros, 23 tiros que tirou a vida do empresário que foi morto durante uma abordagem da Polícia Militar numa rua da Pavuna. Gabriel Patrício tinha uma loja na região, voltava de um pagode com os amigos. Nós vamos ao vivo agora com Jackson Silva, essa é a imagem do carro onde ele estava, que tem as informações pra gente bem da localidade. A gente tá vendo a RAM, o carro branco ainda tá aí nessa rua que parece mais um beco. Boa tarde pra você, Jack. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. O nome da vítima, primeiramente, Isabelle, é Daniel Patrício Santos de Oliveira, de 29 anos. Isabelle, tudo aconteceu ainda na madrugada, por volta das 3 horas da madrugada. Daniel vinha com 2 amigos, passava de carro nessa rua Mostra Pedro Mota. Desciam por aqui. Quando chegaram nesse ponto, vem para mim, Pedro Mota, os policiais militares vieram dessa outra rua e pararam exatamente aqui. De acordo com testemunhas, os PMs atiraram contra o carro de Daniel. Vem para mim, Pedro Mota, naquele carro ali. Daniel perdeu o controle e entrou nessa outra rua. Ele foi baleado e não resistiu aos ferimentos. Os outros 2 conseguiram sobreviver. Aliás, esses outros 2 são a peça-chave para ajudar na investigação. Mais detalhes é daqui a pouco. Eu volto contigo, Isabelle Benito. Nós vamos com o Jackson Silva agora com mais tempo. Ele está exatamente no local. Está ali, eu acho que é com a família inconformada diante de tudo isso que aconteceu, com uma vida transformada, até porque, segundo eu ouvi algumas pessoas dizendo, ele tinha tanta preocupação com a falta de segurança que ele já pretendia, já se organizava para deixar o Rio de Janeiro. Boa tarde para vocês, meus pêsames diante da revolta, diante de ter que falar ainda num momento como esse. É muito difícil. Jackson. Oi, Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. Estou com a Thaís, irmã da vítima. Meus sentimentos, é tão difícil mais uma vez falar sobre isso, mas dessa vez a sua família foi vítima dessa violência que ninguém aguenta mais. Você estava dormindo quando foi acordada pela sua mãe. O que ela disse quando aconteceu esse fato? Explica pra gente. Boa tarde. Minha mãe chegou de repente lá na minha casa, eu resido com a minha avó, né? Meu filho. E ela chegou de repente, acorda, e essa madrugada, coincidentemente, eu deixei meu telefone dormindo no silencioso. Meu filho tinha uma prova importante hoje, então eu queria que ele dormisse bem. Então eu cheguei, fiquei muito assustada, só raciocinei assim, bota uma roupa que dê pra você entrar nos lugares, uma calça e uma blusa de manga fechada. Eu consegui raciocinar isso. E eu vim pra cá. Quando eu cheguei aqui no local, já estava cheio de polícia, mas já tinham feito toda a perícia, né? Mal feita, inclusive. Fizeram toda a perícia, limparam a cena, porque para mim foi isso que aconteceu, limparam a cena do crime, porque foi um crime, mataram o meu irmão. Meu irmão não era bandido, não tinha ninguém armado dentro do carro, ele estava voltando de um pagode, junto com outros colegas que ele deu carona, porque todo mundo mora perto, mais de 20 anos morando na Pavuna, então todo mundo conhece todo mundo, né? Todo mundo é vizinho, né? E um jovem de 29 anos, com uma vida inteira pela frente, uma filha de 4 anos, extremamente apaixonada por ele, uma família que o amava incondicionalmente, né? Ele vivendo os sonhos dele, né? Porque eu falei na reportagem mais cedo, cada um tem um sonho, né? Um sonho em comprar um iPhone, outro sonho em comprar uma casa, o sonho dele era comprar esse carro. Ele estava pagando ainda esse carro, só que ele decidiu vir de Foz para cá, porque está de mudança para Foz do Iguaçu justamente por isso, para sair aqui dessa região, porque a gente não aguenta mais, a gente nunca acha que vai acontecer com a nossa família, e aconteceu com a nossa família. Ele já estava de mudança, com mala pronta, já levando de pouquinho em pouquinho as coisas para lá, tá até sem geladeira em casa, teve que comprar um frigobar usado porque estava sem água gelada. Mas esse sonho não foi realizado? Não foi, foi destruído, né? Eu senti, quando eu cheguei aqui, eu senti como se eu tivesse tomado uma pancada nas pernas. Isabelle Benito. Thaís, o seu depoimento é muito forte. Thaís, meus pêsames, aqui é a Isabelle falando, o seu depoimento é muito forte. No meio da madrugada, uma ligação e o primeiro pensamento diante de um filho, diante da rotina, de pensar, tudo desaba e você pensa, coloca uma roupa que você possa entrar nos lugares. E aí logo em seguida você falou que chegou ao local e você disse com as suas palavras e conhecendo a localidade, assim como o seu irmão Daniel conhecia também, você falou, feito uma perícia, mas uma perícia feita de forma muito ruim. Por que que você disse isso? Uma perícia mal feita. Por que que você
achou que foi uma perícia mal feita? Qualquer pessoa que morre no estado do Rio de Janeiro, nesse estado desgovernado, né? Qualquer pessoa que morre aqui fica jogada na rua durante muito tempo esperando uma perícia. A polícia simplesmente, essa polícia despreparada, a polícia que a gente idolatra, porque pra mim é uma polícia que eu idolatrava, né? Idolatrava. Eu tô até com uma foto aqui pra mostrar que na sexta-feira eu estive. Se minha família fosse uma família que não fosse idônea, eu estaria dentro do 41º Batalhão na sexta-feira pedindo ao Major Franco para poder fazer uma patrulha, trazer a Patrulha Maria da Penha para fazer uma roda de conversa no meu projeto que ia inaugurar no sábado o espaço. Eu não faria isso, né? Então, né? a gente admirava. Sempre foi herói. Passava o carro, olha lá os heróis, olha lá. Sempre foi assim, sempre. E agora? Tanto meu filho quanto a filha dele, a gente sempre ensinou dessa forma. Ele também cresceu assim. E quando falam que deu ordem de parada e ele não parou, é mentira. Porque ele, qualquer coisa, ele pararia. Ele estava andando direito, o carro dele tinha documento, ele era uma pessoa idônea, uma pessoa direita. Simplesmente tiraram ele da gente. Mataram ele. Ele não foi vítima, como colocaram aí. Foi vítima de sei lá o que colocaram também, né? Bala perdida, de roubo. Não. A polícia militar matou o meu irmão. Ele também não reagiu. Ele não reagiu. As pessoas que estavam no local, né, que viram o que aconteceu, que inclusive tinham pessoas dentro do carro com ele, falaram que o farol dele é de LED, né? Então falaram que ele veio piscando, avisando, não, tipo, eu sou morador, né? Mas mesmo assim, continuaram. Foram 24 tiros de fuzil, de uma perícia mal feita, porque eles vieram aqui, tentaram limpar a merda que eles fizeram, desculpa, tentaram limpar a sujeirada que eles fizeram, mas tinha cápsula no chão. Foi registrado que tinha cápsulas ainda no chão, no sentido contrário que ele estava vindo, porque ele estava vindo da pedreira, porque ele tinha ido num pagode. Ele estava jogando dominó com os colegas durante a noite, e aí chamaram ele para ir no pagode. Era para ele ter ficado em casa, mas ele quis ir porque ele era jovem, né? E o jovem quer ir pra rua, não quer ficar dentro de casa. Mas aí a esposa dele ligou, olha, Daniel, vem pra casa porque a Helena, que é a filhinha dele, não tá bem, não tá se sentindo bem. Aí ele, tá bom, já tô indo já. Isso eram 3 e pouca da manhã, a hora que ela falou com ele. Antes de 4 horas, tiraram a vida do meu irmão. Isabelle Benito. Thaís, eu tô olhando você aí e quando você fala que chegou aí rapidamente, que a sua mãe ligou, imagino, nem quero te perguntar ou fazer você pensar o que tá passando a sua mãe nesse momento. Quando você chegou aí, o corpo do seu irmão já tinha sido levado e mais. As pessoas no primeiro momento falam tudo. A gente tem os amigos que são sobreviventes, nem sei como, diante de 24 tiros disparados contra o carro do seu irmão. O que eles contam? Porque foi para matar o condutor. Eles queriam matar o condutor. Agora, por quê que queriam matar o condutor do carro? Eu tô até aqui com a foto, né, do final de semana. Tô aqui com a foto da minha sobrinha. No colo da Cabo Flor, que foi a policial militar que veio aqui no projeto, no sábado. Como é que pode? O maior tesouro da vida dele. Eu entreguei ela no colo da policial militar do 41º Batalhão. Eu sei que não foi ela. Né? Foi o comando desse batalhão, né? Foi esse estado, né? Que está sem ordem. E eu entreguei o bem mais precioso dele no colo dela e essa mesma polícia militar tira a vida do pai dela. Ela acordou perguntando do pai dela, o pai dela não vai estar em casa hoje, não vai voltar para casa. A minha mãe, ela tá pela misericórdia do Espírito Santo. Ela tá tentando ficar firme. Eu já desabei aqui no chão para chorar porque alguém tem que ficar firme para resolver as coisas. Então, a pessoa que é pobre, ela não pode melhorar de vida? Ela não pode ter um carro? Ela não pode circular com o carro dela? Ela não pode ter um iPhone, que ela tem que ter medo? É inaceitável, inacreditável. A única coisa que eu peço é que a imprensa não nos deixe na mão agora, nesse momento. Que isso não fique impune, porque se não tem câmera, se não tem, ninguém viu, né, como foi, pelo menos a câmera do policial militar, ela tem que funcionar. Porque se tem um colete que tem uma ordem que a câmera tem que estar ligada, essa câmera tem que estar ligada. Ninguém dá 24 tiros de fuzil em uma pessoa assim à toa. Não houve injusta agressão, como geralmente se vê nos registros de ocorrência. Não houve, porque ninguém estava armado dentro do carro. Dentro do carro, não sei se vocês viram na reportagem, mas tinha uns ursinhos de pelúcia, que inclusive um coelhinho que ela ganhou no final agora na Páscoa. Foi eu que dei pra ela, tava andando com esse ursinho pro lado e pro outro. Eles foram sair ontem. Foram comer hambúrguer, estavam comendo hambúrguer ontem de tarde, de noite. À tarde, estava todo mundo na minha casa reunido, minha avó,
Minha avó tem 81 anos. Meu filho é extremamente apaixonado por ele, um botafoguense convicto, feliz com a vida, sabe? Que tinha sonhos, que estava indo embora do Rio de Janeiro, queria ir para Foz justamente por isso. Porque lá ele ia ter oportunidade, porque a família da esposa dele é de lá. A esposa dele perdeu o pai recentemente, tem 5 meses. Foi devastador para ela. E agora perdeu o marido. Como que a gente fica? A gente só quer justiça, a gente não quer que calem nossa voz. Então a gente agradece a imprensa, agradece pela sensibilidade de vocês, porque tanto se fala mal, né? A polícia fala tanto mal, né? Tanto se fala mal da imprensa, e quem está aqui nos acolhendo é a imprensa. Então eu só tenho a agradecer a vocês por isso, porque a polícia que deveria nos proteger, nos acolher, é a polícia que matou e tirou a vida do meu irmão. Jackson Silva. Isabelle, vou deixar as registras, só um minutinho, por gentileza, tá? Meus sentimentos mais uma vez, já vou falar contigo, quero só mostrar, Isabelle, como é que ficou a região. Olha só, mostra, Pedro Mota, isso aqui é o muro de um colégio. A gente está fazendo bem distante porque o cenário é de guerra, um cenário assustador, tá? As imagens são fortes. Olha só o muro dessa escola, com várias marcas de tiro de fuzil e também de pistola. Segundo testemunhas, as vítimas vinham dessa rua, eu falei até no início do programa, e pararam aqui. Ligaram o farol, sinalizando que eram moradores. Só que não adiantou. De acordo com testemunhas, os policiais atiraram contra o carro e Daniel foi baleado e não resistiu aos ferimentos. 2 rapazes, que são amigos de Daniel também, conseguiram sobreviver e saíram do carro desesperados. Somos moradores, levantaram a mão para cima. Por sorte, de acordo com testemunhas, eles sobreviveram. Então, esses 2 moradores, 2 amigos de Daniel, são as peças-chaves para ajudar nessa investigação. Agora, com relação aos policiais. Fala agora por mim, tá, Isabelle? Eu liguei para fontes do batalhão de Irajá e falei com fontes de lá. Lamentavelmente, essa fonte falou: Jackson, eu confesso que foi um erro dos policiais. A fonte disse isso. Lamentavelmente, eu não posso defender porque foi um erro. Os policiais atiraram. A gente consegue observar que tem marcas de tiros também no carro. Observe só. Atiraram contra o pneu? Ok. Se estavam com dúvida se tinha bandido, se o motorista estava sequestrado, a gente sempre fala isso, né, Isabelle? Gente, se tem dúvida, se tem vítima no carro, não atire no carro. Atire contra o pneu. Ou então deixa fugir. Mas não. Infelizmente, dessa vez, a própria fonte do batalhão de Irajá disse: Jackson, foi um erro e mais uma vítima da violência, Isabelle Benito. E mais, Jackson, trago para nossa conversa agora a doutora Mônica Arial, delegada aqui, porque a gente já teve vários fatos em que a gente ficava com a dificuldade de um lado um relato, de um relato do outro. Não existem 2 relatos nessa história. Tanto testemunhas quanto os policiais, onde a PM abriu uma sindicância, não há em nenhum momento até agora a história da presença de que o carro do Daniel ficou em meio a um tiroteio de vagabundos com a polícia numa perseguição. Não há ninguém falando que houve, é claro, dentro a gente vê ursinho de pelúcia, não tinha qualquer tipo de tiro por parte do carro envolvido. Não, ninguém que estava dentro do carro que fugiu era bandido, todo mundo eram amigos. Então aqui a gente tem uma situação para a DH que é técnica. Primeiro, a Thaís está ali no direito dela e eu acho que mais do que legítimo, e ela sempre vai ter a palavra aqui, e mais do que isso, ela está sendo muito forte para estar em pé, tendo uma mãe para cuidar e pensando, e peço para você não pensar agora, Thaís, em relação ao que vem depois. Tem a sobrinha. É um jovem com amigos que sobreviveram, e a Thaís fala uma coisa muito importante. É claro que é uma região tensa, com roubo de veículos, a pavuna, e quando você mora num local que é tenso, você meio que se sente seguro para voltar. As pessoas ficam falando: ah, mas como volta à noite? Por exemplo, São Cristóvão, tem gente que tinha medo. Eu saí às vezes do SBT 2 da manhã, você tem o seu local, você é local da história. Então não é isso, a gente tem que falar tecnicamente. Tecnicamente a gente tem um carro que tomou no mínimo 24 tiros. A Thaís diz que, segundo a perícia ali, e é óbvio porque a gente nem tá falando de um carro muito grande, tem até carroceria porque é um utilitário, tinham outros amigos, apenas o motorista morre.
todos os tiros disparados contra eles. Esses policiais têm que explicar o porquê atiraram num comerciante e de que forma. Confundimos com um bandido. Mesmo que você não queira ouvir isso, essa é a consequência. Não é esse o protocolo treinado pela Polícia Civil Militar. Você pode ter inocente, você pode não ser o bandido como não era. Qualquer coisa que se dê, como disse o Jackson Silva, existem protocolos, ainda mais que não tinha tiro contra os policiais. Isso que eu tô pensando. Muitos tiros, né, sem revide, né? Porque se tem algum revide, logicamente que eles não vão parar de atirar. Ou se eles estavam em meio, ou se o carro estava em meio ao tiroteio de bandidos policiais. Não, apenas o carro do Daniel com os policiais. O que a gente não tem é o depoimento dos policiais, mas o que a gente pensa nesse momento que a gente tem é que eles acharam que eram bandidos, só que acharam, e o que fica na minha cabeça, que deve estar na Thaís, por que disparar todos eles contra o motorista? E no caso, seja qual fosse, se fosse um amigo também, mas no caso é a família dela. E a perícia vai ver, né, a incidência dos tiros, se foi só contra o motorista ou se teve no resto do carro, ou foi só ali ou não. A DH já, com certeza, a perícia já foi feita para ver qual o motivo, né, de investigação. Agora, com certeza, se não tem outro motivo, foi um erro, né, jamais um dolo. Tenho certeza que a Polícia Militar não fez de propósito, né, não fez com a intenção de matar um empresário. Agora, para Thaís, que admirava e que foi no 41º, não importa, com intenção ou não, o que acontece é o seguinte, Jackson Silva, a Thaís está aí ao lado, com o dolo ou não o dolo, que ela pode ou não saber disso, mas ela, pelo jeito, é muito engajada, o que acontece é que foram tiros disparados contra o irmão dela, que vai ter que agora enfrentar todo um luto, toda uma questão. Eu quero saber o que a polícia diz, porque assim, não tem bandidos, mesmo que seja na Pavuna, não há, nem por parte dos policiais, pelo menos até agora, de que tinha perseguição. Ninguém falou sobre um carro branco que eles estavam desconfiando, não tinha denúncia, pelo que eu sei, do 90 de nenhum carro. O que aconteceu para esses policiais virarem a rua e simplesmente não 1 ou 2 disparos, no mínimo 24 disparos que atingem o carro e que matam o Daniel? O que diz a PM? Bom, Isabela, nós cobramos a Polícia Militar. Segundo a corporação, disse o seguinte: estão abrindo um procedimento para analisar as circunstâncias do fato. Eu também cobrei as câmeras, né, da corporação, as câmeras acopladas, para saber se de fato estavam com essas câmeras também, que a família acabou de falar sobre isso também, tá? E também eu falei sobre as armas, né? Na nota da Polícia Militar não disse as armas dos policiais foram levadas para a Delegacia de Homicídios. Ninguém falou nada. Então é importante que essas armas sejam levadas também para ajudar na investigação. Agora falando sobre a vítima, Daniel. Daniel, além de empresário, ele é conhecido na região e também estudava direito. Olha isso. Só que infelizmente foi vítima da violência e eu falei com a mãe dele, inclusive. Ela falou: Jackson, eu sempre admirei a Polícia Militar. Até a gente acabou de falar assim, eles eram heróis. Então ela sempre falou assim, a mãe dele: olha, eu falava com minhas filhas, esses policiais aqui, desde criança, tá? Pra Thaís também, são heróis, eles ajudam a sociedade. Só que diante desse fato de hoje, esse cenário mudou completamente. É isso, Thaís. A gente trabalha com políticas públicas dentro do território, né? Eu tô aqui com a minha amiga, que veio me dar o suporte, a gente trabalha com isso. A gente tenta solucionar as coisas da melhor forma e a gente não espera que isso vai acontecer com a gente, né? Eu tô aqui com uma outra foto dele que eu achei aqui nos meus arquivos. Meu irmão, ele foi estagiário do Ministério Público. Ele chegou a começar a faculdade de Direito, né? E ele era muito sonhador. Ele era sonhador aqui, ó. Ele foi estagiário. Ele ia lá no Ministério Público, ele ia aqui no Fórum da Pavuna, a doutora recebia ele com o maior carinho, porque ele era bem recebido onde ele ia, gente, o meu irmão, todo mundo conhecia ele, os grupos do bairro, todo mundo tá falando, gente, era um menino do bem, ele só queria viver os sonhos dele. Então a gente não pode viver os nossos sonhos, porque a polícia vem aqui e mata os nossos sonhos, né? Destrói a nossa família. A gente não tem o direito de ter um carro melhor, de ter uma vida melhor, de sonhar, de querer sair dessa zona de violência.
Então a polícia que a gente tanto admira, é o que eu falei, eu trabalho com projeto social, a gente trabalha com isso, a gente respira isso. Eu participo das reuniões do Conselho de Segurança do 41, gente, pelo amor de Deus. Olha o que está acontecendo comigo, olha o que está acontecendo com a minha família. É inacreditável, eu tô dilacerada, eu tô aqui em pé porque eu preciso estar firme. Porque minha mãe foi para casa porque meu pai não deixaram ninguém chegar perto. Vieram aqui e simplesmente limparam tudo. Quando eu cheguei, que tinha os policiais aqui do 41 que estavam aqui na esquina, eu falei assim, mas o que aconteceu? O que fizeram com meu irmão? Um deles eu reconheci. Aí ele falou assim, olha, a gente não estava aqui, a gente só veio dar suporte. Eu falei, mas eu lembro de você. Aí ele falou pra mim, mas você me conhece do Chaves? Provavelmente de alguma operação, alguma coisa. Eu falei, não, eu te vi no 41, sexta-feira. Ele, foi na hora do almoço, né? Você foi levar um ofício. Eu falei, fui. Como? Como que a polícia aqui a gente tanto enaltece? É a polícia que tira, que mata, que destrói a família da gente. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, a gente só quer justiça. Justiça. Thaís, eu acho que a minha mãe vai passar o primeiro dia das mães dela sem o meu irmão. Thaís, eu vou falar do fundo do meu coração, Isabelle Benito aqui. O que eu mais ouvi nesses 20 anos foi a palavra justiça. E, infelizmente, você, como uma pessoa engajada, com segurança pública, que coisa da vida. E mais do que isso, você provavelmente deve até conhecer quem apertou o gatilho. É esperar, é confiar, é fazer o que você está fazendo, se manter firme e buscar justiça. E o nosso papel é te dar voz, te dar suporte e cobrar as autoridades. Onde erros podem existir, podem, mas erros dessa forma, de acordo com a investigação, apontados, onde se há protocolo, onde se há uma polícia que também sofre com essa sensibilidade da falta de segurança em determinadas localidades, que é onde você está, que é onde você mora, que é onde seu irmão foi morto, também precisa entender que é vida e a vida não se volta. Daqui a pouco eu volto com o Jackson Silva, vai conversar, dar o apoio, tá ao lado ali com a amiga, que dá o apoio. Imagina a mãe da Thaís, imagina você conhecendo. Ela talvez encontrou no sábado com quem apertou o gatilho, que acabou tirando a vida do irmão dela. Isso ninguém pode apagar. Tem que se investigar. Reportagem Jackson Silva. O que eu vou falar pra minha filha agora? Eu vou falar o quê? Mataram o teu pai? Difícil descrever o tamanho da dor de mais uma família marcada pela violência. Dessa vez, a vítima foi o empresário Daniel Patrício Santos de Oliveira, de 29 anos. Não deram sequer a oportunidade dele abrir a porta, dele baixar o vidro. Não se deram sequer a oportunidade dele fazer isso. Foram para matar ele mesmo. Segundo testemunhas, Daniel estava em um pagode com dois amigos que fica a poucos metros daqui. Por volta das 3 horas da madrugada, ele voltava neste carro e foi abordado por policiais militares exatamente nesse ponto. De acordo com a família, ele não teve chance de defesa. Os PMs atiraram e ele morreu na hora. O pessoal que estava dentro do carro com ele falou, ouviram 3 tiros, eles estavam ali em cima, descendo essa ladeira, ouviram 3 tiros. Assim que chegaram aqui, ele ouviu os 3 tiros, como qualquer um faz. O Daniel foi e piscou o negócio do carro ali, o farol. O que a polícia tinha que ter feito? Eu quero... Não chegou a parar, porque já atiraram. O que a polícia devia ter feito? Quero parar o carro, vou atirar no pneu, é assim que se faz. Eles são preparados para isso. Mas não, atiraram na cabeça do Daniel. Foram 23 tiros. Não existe um erro. Não tem erro. Não tem erro. O Daniel foi assassinado, não tem erro. O carro ficou crivado de balas. Dentro do veículo estava um ursinho da filha de Daniel. Durante um ano, a família de Daniel pretendia sair do Rio de Janeiro por causa da violência. Ele e a esposa queriam levar a filha de 4 anos para crescer no Paraná, para que tivesse mais segurança. Mas esse sonho foi interrompido. A nossa casa está lá pronta, a minha mudança está pronta. Eu faço o quê agora com uma criança de 4 anos? Ô Jackson, deixa eu te perguntar uma coisa. Muita gente estava falando aqui para mim, enquanto rolava o programa, que você estava o tempo todo em contato com o batalhão, que você já trouxe informações, mas principalmente também você estava tentando com a DH em relação ali a ter a questão das investigações que
que a própria irmã falou com você em relação do que foi feito da perícia no local. Você conseguiu mais alguma informação em relação a isso? Porque o carro continuava aí, mas ela fez alguns questionamentos super pertinentes. Quais são as últimas informações em relação a isso? Olá, Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. Vou falar sobre as investigações, mas antes quero falar primeiro com a Luciana Souza dos Santos. Ela é a mãe do jovem que estava nesse carro com o Daniel e está aqui para contar. Ele contou para ela como tudo aconteceu, tá? Luciana, meus sentimentos pelo Daniel. O jovem que estava no carro, qual é o nome do seu filho? Eric Souza. O que ele contou para a senhora? Ele contou que ele estava vindo de um pagode, ele com mais 2 amigos. O Daniel veio passando e ofereceu, eles pediram uma carona para ele e ele, vai, entra aí, vou deixar vocês lá. E quando eles estavam, a escola fica um pouquinho abaixo ali na ladeira. Quando eles desceram essa rampa aqui, os 2 policiais estavam aqui na esquina e já começaram a efetuar os disparos. Aí ele falou que ele ainda tentou ligar o pisca-alerta, ele tentou não, o carro estava até com o pisca-alerta ligado. E o carro veio e ele jogou o carro para cá, porque tinha um caminhão reboque ali. E ele falou que o último tiro, que ele ainda estava vivo, né, foi dado aqui, porque o rosto dele explodiu, assim, que ele falou do lado dele. E a gente vê que você está com a camisa do seu filho, né? Com a camisa dele. E foi um milagre estar vivo. Muito, um milagre, foi Deus. Agora falando sobre as investigações, tá? Bom, a família do Daniel falou o seguinte, que o Ministério Público já entrou em ação. Também está investigando, está uma força-tarefa junto com a DH. E após a nossa entrada, a polícia da DH, vem comigo, Pedro Mota, também voltaram para fazer a perícia novamente. Tinham feito a perícia mais cedo e agora vieram mais uma vez. Olha só, os agentes da DH estão aqui também. Esse policial ali, policial civil. E aqui desse lado, mostra, Pedro Mota, por gentileza, ó, 2 viaturas da DH. Agora quero que preste atenção num detalhe, tá, Isabelle? Os policiais estão em busca de câmera de segurança. Só que nessa rua não tem nenhuma câmera de segurança, mostra Pedro Mota. Por quê? Os traficantes daqui do 3º Comando Puro não deixam os moradores colocarem câmera de segurança. Então isso pode atrapalhar na investigação. Agora mais um detalhe, tá? De acordo com uma das linhas de investigação, Daniel foi abordado ali em dezembro do ano passado, na área ali do Batalhão da Maré. Atenção nisso, tá? Segundo testemunhas, Daniel foi vítima de outros policiais militares que furtaram um cordão de ouro dele. O que Daniel fez? Ele foi até a corporação e denunciou. Isso que testemunhas contaram, tá, Isabelle? E após a denúncia, os policiais tiveram que devolver o cordão. Ou seja, isso é mais uma linha de investigação também. O Daniel pode ter sido vítima, então, de uma represália. Então, a polícia não descarta essa possibilidade também, Isabelle Benito. Olha, Jackson, então aí a gente começa a compreender, diante de uma informação aqui, tentar entender ainda essa história, que eu acho que tem muita coisa a ser esclarecida. Você, como uma pessoa que tem aí toda esses contatos dentro do batalhão, que você já afirmou aqui, que uma fonte disse para você que realmente não tinha bandido, não tem nada dessa história, pela quantidade de tiros que vocês estão mostrando aí pra gente e mais. A gente está falando de tiros que não foram disparados, por exemplo, lá confundiu o carro com bandido, porque tinham mais 3 amigos dentro de um utilitário, onde os tiros foram disparados e a própria irmã diz apenas para o motorista. A gente já começa a tentar imaginar o quê? Uma retaliação do quê? Quem que vai ser responsabilizado? Quem que apertou esse gatilho? De que forma? O que tem por trás dessa história? Aí começa a ver uma outra coisa. Você concorda comigo que o negócio começa a tirar uma nuvem? E aí não seria apenas achar alguma coisa, mas ser direcionado à própria vítima, é isso? Sim, isso é uma possibilidade, tá? Falei com fonte também da DH. Então a polícia não descarta nenhuma possibilidade. Primeiro, foi um erro, a gente consegue ver que foi um erro terrível, né? Infelizmente, de policiais militares. Agora, por qual motivo? Os policiais erraram, pensaram que realmente fossem bandidos, estavam no carro, o que não justifica, porque atiraram, poderia ter um inocente no carro, se é que isso foi uma das principais, né? Um dos principais argumentos dos policiais militares. E a outra, essa investigação também que a polícia não descarta. Por exemplo, dos policiais, né, de repente ter
ficaram chateados, né, com o Daniel por ter falado com a corporação e eles foram obrigados a devolver esse cordão de ouro do Daniel. Ou seja, isso foi em dezembro do ano passado, quando o Daniel foi vítima de policiais militares também, que furtaram esse cordão de ouro, infelizmente. Isabelle Benito. Tá aí, então, valeu, obrigada pelas informações, Jackson Silva. A gente vai trazer mais informações que deve ter novidades no caminho aí em relação à história que ainda a gente está tentando entender, inclusive a própria família, que a irmã estava lá agora e falou ao vivo com o Jackson Silva.